Fala galera, muito boa tarde, tudo bem? Esperando a galera entrar aí pra gente poder conversar um pouquinho aí referente à fisioterapia preventiva no basquete em cadeira de rodas. Esperar a galera entrar pra gente poder começar nosso bate-papo aí. Fala galera, muito boa tarde, tudo bom? Acho que aos poucos a galera vai entrando, estavam acompanhando aí a live que o Mário começou, né, introduziu aí. Tá todo mundo me ouvindo legal? Tá dando pra ouvir aí? Então galera, para início de conversa, pra gente começar esse bate-papo legal referente à fisioterapia preventiva no basquete em cadeira de rodas, não somente no basquete em cadeira de rodas, mas como também para todos os atletas em geral, mas o nosso foco aqui é o basquete. Primeiro momento, gostaria de agradecer o convite feito pelo Mário, pela equipe do BCR, para podermos fazer essa live e conversar um pouquinho. Boa tarde para a galera que vai entrando aí. Queria agradecer ao Mário, agradecer ao Josias, agradecer a equipe do BCR que me fez o convite. É um prazer poder mais uma vez estarmos juntos e conectados mesmo à distância. Gostaria de reforçar, como profissional da saúde, para que vocês se atentem a todas as medidas preventivas referente ao Covid-19. Então, se atentar às orientações do Ministério da Saúde, dos órgãos de saúde, do governo estadual, municipal, enfim, questão do isolamento, questão do álcool em gel, da higienização e da reclusão. Infelizmente, eu acho que essa é uma das que mais dói, né? Poder ficar sem se socializar, sem sair de casa, realmente não é legal. Mas são normas e é o que vai fazer com que a gente saia dessa o mais rápido possível, tá bom, galera? Então, reforçando essas orientações do Ministério da Saúde aí. Galera, em primeiro momento, me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Felipe, sou fisioterapeuta. Formei pela Faculdade Anguera de Indaiatuba no ano de 2017. Desde então, eu venho atuando com basquete em cadeira de rodas, atendimentos em consultório, domiciliar, palestra, curso, enfim, alguns serviços aí que eu exerço dentro da FF Fisioterapia, e estou dentro do basquete desde 2017. Iniciei minha trajetória no Gadinho, onde estou até hoje, e também faço a fisioterapia da APP Valquírias, né, as meninas do feminino. Então, minha relação com o basquete ela é bem intensa, e é um prazer estarmos aqui para a gente poder conversar um pouquinho referente à fisioterapia preventiva dentro do basquete. Tá certo, galera? Galera, vamos lá. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente poder seguir uma linha, né, para a gente não se perder. Quem quiser, a partir da live, se for surgindo dúvidas e perguntas, para que eu não me perca tanto nas perguntas, podem estar fazendo aqui nos comentários, mas eu deixei o meu número também no título da live, para que alguém quiser mandar pergunta durante a live ou depois para mim
aqui via WhatsApp, eu estou à disposição para poder responder. Tá certo, galera? Vamos lá então, vamos ao que interessa. Galera que vai entrando aí, agradeço por estarem participando e vamos conversar, vamos direto ao ponto. Galera, seguinte, eu acho que no começo a fisioterapia ela ainda é um pouco não tão bem explicativa para as pessoas, né? Às vezes a gente ainda encontra alguns conceitos e algumas percepções da fisioterapia como apenas uma área que vai tratar alguma coisa, né? Uma área que vai restabelecer algo de errado que esteja acontecendo no corpo, no organismo, tá? E isso não está errado, tá certo? A fisioterapia ela é uma área da saúde de reabilitação, de tratamento, porém, o que ainda não se tem uma percepção, um feeling dos serviços que a fisioterapia faz é a questão preventiva, galera. Seria muito melhor em todos os setores da saúde se nós nos prevenirmos em tudo, tá? Então, assim, a fisioterapia, ela, além de tratar e acima de ser uma área da saúde que trata, que reabilita, ela também previne um monte de fator, um monte de distúrbio, um monte de problemas que se vem acontecendo esse acompanhamento preventivo, a gente não chega ao tratamento. Então, assim, não ficaríamos ou reduziríamos muito as questões, principalmente das lesões. Então, principalmente no esporte aqui, que é o nosso tema, é necessário estarmos em prevenção durante todos os momentos. Não somente procurar o serviço fisioterapêutico, que é o nosso caso aqui agora, que é o nosso tema, quando acontece alguma coisa. É muito melhor a gente criar uma rotina preventiva do que tratar, tá? Eu vou citar um exemplo que eu vivi na prática, que eu vivo como fisioterapeuta, mas um exemplo legal aqui que eu vivi. No ano de 2017, quando eu inicio meus trabalhos com basquete de cadeira de rodas no Gadim, aqui em Indaiatuba, eu chego num cenário que os atletas já tinham atletas experientes, atletas que já estavam há algum tempo ali na prática do basquete em cadeira de rodas. O Mário é um exemplo, o Mário estava naquela equipe, tinha o Digão, que já era jogador há muito tempo, o Cleiton ali no começo do ano, o Orlando, e tinha uma galera muito nova também, agregando muito valor àquela equipe em 2017, Padilha, o Felipe lá de Santa Catarina, mais as meninas do feminino, o Geis ali, a Denise, enfim. Esse ano deu o Jonas, garoto que estava praticamente dando os primeiros passos competitivos ali em 2017, um trabalho muito legal que foi feito em 2017 com a Gra, o professor William. E aí o que acontece? No ano de 2017, galera, eu já chego num cenário que eu tinha atletas com lesões de anos e alguns que estavam para estourar já, entendeu? Devido a sobrecargas de treino não somente técnico e tático, como também musculação, a falta do serviço preventivo, que a gente sabe e entende que não são todas as equipes que possuem esse recurso. É importante frisar essa questão também, não é de acesso a todos, mas assim, eu quero só desenhar um exemplo, que quando a gente chega em 2017, eu tinha muitos atletas estourados ou quase estourando já. Então, qual foi o trabalho que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo desde então? Um trabalho forte na pré-temporada de prevenção, de exercícios, de conscientização, de nutrição, de manter a cabeça boa e vender esse barulho, vender essa ideia de que a prevenção sempre será o melhor remédio, sempre será o melhor caminho. Tá? Então a gente fez um trabalho muito forte, preventivo, em alguns dos atletas já de reabilitação, porque já vinham com lesões passadas, né? Então a gente estabeleceu um programa muito forte de fisioterapia. O Gadim ficou sendo a minha segunda casa, não saía lá da quadra. Quem aqui estava alojado sabe bem disso, né? E a gente passou o ano de 2017 inteiro sem nenhuma lesão.
A gente passou o ano de 2017 sem nenhuma lesão, sem nenhum atleta afastado. Nós passamos o ano inteiro com todos os atletas disponíveis no feminino e no masculino. Então, assim, por quê? Porque a gente... você... Não sou eu. A questão da importância da fisioterapia preventiva no cenário desportivo, tá, galera? Então a gente passou o ano de 2017 inteiro sem lesão, tá? E esse ano, retomando as atividades do Gadim, é mais uma coisa que nós estamos frisando. A gente tem um dia na semana que a gente vai lá e faz só um trabalho preventivo. Acredito que a maioria de todos aqui acompanharam a Copa de Araçatuba, a Copa Centro-Sul-Sudeste, viu que o Gadim foi uma equipe que demonstrou. E aí que veio interessante, tá, galera? Era uma equipe com uma média de idade um pouco alta, porém com uma disposição física bem legal. Isso tem a ver com esse trabalho fisioterapêutico preventivo que a gente vem fazendo aqui, tá bom? Então, assim, só um exemplo para a gente começar a conversar dessa gama, desse mundo enorme que é a fisioterapia preventiva, tá certo, galera? Então, assim, prevenção, a fisioterapia, além de tratar, além de reabilitar alguma coisa, ela é preventiva e ela é primeiramente preventiva. Então, é uma dica que eu sempre dou aqui no meu consultório, sempre dou para meus pacientes. Não esperem acontecer para poder correr atrás da tratativa. Valeu, Alana. Já procura se prevenir, tá bom, galera? Eu não sinto dor, eu não tenho nada. Então, se mantenha bem. Não espere doer, não espere lesionar para procurar um serviço de tratamento preventivo. Tá bom, galera? Vamos seguir aqui, Ana Paula. Depois eu vou salvar aqui a sua pergunta e lá no finalzinho a gente responde todos os questionamentos, tá bom, Ana Paula? Vamos lá, galera. Seguinte, então assim, vamos falar de fisioterapia preventiva nas lesões. Então, galera, como definição, o que é uma lesão, né? Então, lesão é qualquer dano que aconteça no nosso organismo que atrapalha a função daquele segmento. Então eu posso ter diversos tipos de lesões em diversos segmentos. Eu posso ter uma lesão óssea, eu posso ter uma lesão muscular, eu posso ter uma lesão ligamentar, eu posso ter uma lesão no tendão, entendeu? Eu posso ter uma lesão nas articulações, em bursa, em ligamentos. Então, assim, a lesão é tudo aquilo que vai atrapalhar, é o dano que vai causar, que vai atrapalhar o funcionamento normal naquele segmento, tá bom, galera? Então, assim, tudo que acontece no nosso corpo, qualquer trauma ou qualquer desequilíbrio que faça com que o meu corpo não funcione da forma natural que deveria funcionar, é considerado uma lesão, tá? Então, para a gente poder entender toda essa questão que envolve o mundo de lesões no esporte, até que a gente chegue na parte final, que é dicas de como prevenir e do que fazer para prevenir, eu vou trazer para vocês um estudo muito recente, um estudo de 2018, tá? Depois eu vou dar o crédito certinho desse estudo, que é um estudo que foi feito aqui no Brasil, que foi feito no Paraná, tá? Depois eu vou dar o crédito direitinho, tá? Então, assim, foi um estudo feito com atletas de basquete em cadeira de rodas no estado do Paraná, tá? Uma fisioterapeuta, Thaís Vargas, se eu não me engano o nome dela. Depois eu dou o crédito direitinho de quem fez o estudo, mas foi um estudo de caso prático que foi feito no Paraná com atletas de basquete em cadeira de rodas, um estudo de 2018, 2 anos atrás, recente, né, de atletas de basquete em cadeira de rodas. Então, assim, galera, vocês que vivem na prática o esporte, então vocês precisam saber de algumas informações, e para que assim vocês possam
agir frente a esses problemas, a essas questões que podem vir a atingir vocês, tá? Então, primeiro, galera, eu vou falar para vocês aqui o estudo epidemiológico das lesões no basquete em cadeira de rodas. Primeiro, em quais segmentos, quais são os segmentos líderes de lesão, de disfunção, de acometimento em atletas de basquete em cadeira de rodas, tá? Galera, eu acho que não é surpresa, pelo menos acredito que não seja surpresa, ainda mais para vocês que estão na prática do esporte, que vivem a dinâmica do esporte. Então, assim, o segmento que mais é acometido O segmento que mais é acometido de lesão em atleta de basquete em cadeira de roda é o ombro. É a articulação do ombro, tá, galera? Justamente por diversos gestos esportivos que essa articulação faz, né? Então eu tenho arremesso, eu tenho passe, eu toco cadeira, eu faço a freagem da cadeira, certo? Então, assim, o ombro, ele praticamente participa de todos os gestos esportivos do basquete em cadeira de roda. Então, essa articulação, esse segmento do ombro é o que mais é acometido em lesões, tendo um montante aí de 40%. Então, de 100% das lesões que acontecem no basquete em cadeira de rodas, 40% está no ombro, tá? Aí vocês podem me perguntar, o que acontece? Então, assim, o meu ombro, ele é uma articulação que ele é bastante móvel, tá? Vocês podem ver, ó, que a mobilidade do meu ombro, ela é 180 graus de abdução, de flexão. Então, é uma articulação muito móvel, justamente pela sua característica. A gente tem uma articulação parecida, que é a articulação do fêmur, a articulação do quadril. Porém, lá no quadril, o que acontece, galera? Eu tenho o meu fêmur, que vai encaixar lá no quadril, tá? Ele realmente encaixa no quadril, tá? Ele encaixa, ele entra lá no quadril e fica bem guardadinho lá, tá? Fazendo com que eu tenha uma instabilidade menor. Então, assim, lá no quadril, o meu fêmur chega e encaixa, ele entra no quadril. E aí eu tenho uma estabilidade muito maior. O que acontece no ombro? Eu também tenho aqui um soquete que vai encaixar em outro osso. Porém, no ombro, ele não encaixa totalmente. Ele tem esse contato aqui, ó. Então eu tenho uma mobilidade um pouco maior que permite, não isso, obviamente, que isso aqui seria uma luxação, mas permite uma mobilidade maior aqui. Eu não tenho ele lá dentro. E a diferença, uma diferença técnica do quadril, é que eu tenho um ligamento que sai da cabeça do fêmur e vai lá no quadril. No húmero e na escápula aqui no ombro eu não tenho isso. Então, o meu ombro, de característica anatômica, isso já é nosso, vindo de fábrica, ele já está sujeito a ter mais lesões mesmo, porque ele é muito móvel e pouco estável, tá, galera? E aí imagina no basquete, onde eu tenho diversos gestos sendo feitos numa partida, no treino. Vale lembrar, galera, que a maioria das lesões acontece nos treinos e não nos jogos, tá? Aí que eu volto na ideia da prevenção. Não espera doer para poder procurar um serviço preventivo. Previna-se desde o começo, tá bom, galera? A maior parte das lesões acontece nos treinos e não no jogo, tá bom? Então, assim, voltando, por que o ombro? Porque ele é bastante móvel, tem bastante ações de músculos no ombro. Então eu tenho peitoral, eu tenho trapézio, eu tenho um músculo na região posterior, nas costas, eu tenho bíceps, enfim, eu tenho muita ação muscular nesse músculo. E quando eu não tenho um trabalho preventivo em cima disso, eu crio o quê? Desequilíbrios e sobrecargas musculares, aonde aquela articulação aqui, ó, começa a sofrer. Essa articulação, ela começa a perder a sua integridade por sobrecarga, por músculo puxando ela para cá, puxando para cá, e aí eu não tenho mais o meu sinergismo articular, aí propiciando esse número de 40% de lesões que é acometida na articulação do ombro, tá? Podendo ser síndrome do impacto do ombro,
as famosas bursites, as famosas tendinites, a famosíssima que eu vejo, eu tô acompanhando a galera aí, ó, os que eu tenho na rede social, né, fazendo treinamento em casa, muita gente fazendo treininho aí de manguito rotador, né, que é uma musculatura que estabiliza o ombro. Então eu tenho a síndrome do manguito rotador também, que é bem comum, nos atletas de basquete cadeira de rodas, tá, galera? Então o segmento líder de lesão é o ombro. Depois do ombro vem o punho, tá, galera? Então assim, por quê? Justamente pelas mesmas justificativas do ombro, tá? Eu tenho um ombro que participa de tudo, de todos os movimentos, e tem o punho também que participa de tudo. É na pegada aqui na cadeira, é para tocar a cadeira, é para frear, é para finalizar o arremesso ali muito bem. No nosso trabalho preventivo eu friso muito com os atletas e fazer a mecânica correta do movimento. Então a gente trabalha o punho muito, a galera que chuta bem aí toda hora, chuta de fora, fazendo bandeja, enfim, principalmente os pontos altos aí, que arremessam um pouco mais que os pontos baixos. E que tem essa mecânica. Então, para a gente falar um pouquinho de mecânica, o basquete cadeira de rodas, ele proporciona isso, que é diferente, vamos supor, do basquete convencional. Eu tenho diferentes mecânicas de arremesso. Eu tenho quem faz a mecânica completa, que faz o movimento lá em cima, né? E eu tenho a galera que traz aqui do peito, os pontos baixos principalmente, devido a toda a questão de controle muscular de tronco. Então ele tem aqui uma base maior. Então no basquete, a gente fazendo a associação do ombro e do punho, que são os dois líderes de segmentos de lesão no basquete cadeira de rodas, eu tenho uma coisa que contribui para isso, que é o meu arremesso. Então eu tenho aquela galera que arremessa aqui, né? Termina o movimento. Então eu tenho um trabalho das 3 articulações, ombro, cotovelo e punho, e eu tenho a galera que joga daqui, ó. Então assim, eu tenho diversas formas de arremessar e de causar uma sobrecarga nesses segmentos, tá? Então o punho, às vezes eu tenho a famosa síndrome do túnel do carpo, que é uma disfunção que é muito encontrada em empresas por lesões de esforço repetitivo. E o basquete a gente só muda o termo, por gesto repetitivo, né? Então eu tenho muito gesto repetitivo no punho, no ombro, e aí o punho lidera essa questão de segmentos de lesão no basquete de cadeira de rodas. Depois do ombro, depois do punho, eu tenho minha região do antebraço, tá? Então eu tenho muito desequilíbrio muscular na região do antebraço, tá? Por justamente ela estar entre o cotovelo e o punho. Então eu não estou falando ainda do cotovelo propriamente dito, mas sim da região do antebraço, região muscular. E aí, meus amigos, o porquê disso? Uma explicação técnica também. Se o meu punho ele é responsável por 15% das lesões, né? O ombro 40%, o punho 15% e o antebraço é 12%. Por que o antebraço? Porque é o seguinte, galera, ó, se vocês fizerem um teste aí na casa de vocês, com o punho, qualquer movimento que vocês façam, seja levando o punho para trás, que é a extensão do punho, seja levando o punho para frente, para baixo, na flexão do punho, essa musculatura que exerce a ação desse movimento no punho, ela está no antebraço, tá? Então se eu faço uma extensão aqui, ó, se eu percorrer todo o meu braço, você vai ver que vai ter uma musculatura mais rígida aí, ó, que é a musculatura que está fazendo esse movimento do punho. E aí se eu faço para baixo, eu aperto aqui minha parte de baixo, eu tenho a musculatura rígida aqui. Então os movimentos de punho acontecem por músculos que se situam na região do antebraço. Logo eu tendo um índice alto de lesões de punho, eu vou ter um antebraço, um grupo muscular na região do meu antebraço em disfunção também, em desequilíbrio. Tá certo, galera? Então esse é o pódio de segmentos de segmentos que mais lesionam no basquete em cadeira de rodas. Tem o ombro, punho, antebraço. Aí vem uma questão muito interessante. O próximo segmento mais acometido em atletas de basquete em cadeira de rodas é a coluna lombar.
né? Então, por que, galera? Principalmente nos pontos altos, principalmente nos amputados, né? Transtibial, transfemoral, ou nos atletas que deambulam, que andam, mas tem um déficit ali, uma discrepância de membro, né? Um membro maior que o outro, uma restrição de tornozelo. Eu tenho a coluna lombar por quê? Essa galera, esse público no geral, eles perdem um pouco da musculatura do quadril, né? Principalmente a musculatura glútea. Então a musculatura glútea, ela dá uma sustentabilidade, ela é muito importante no movimento da marcha. Então se vocês perceberem bem as pessoas que são protetizadas, né, transfemoral, transtibial, ou que tem discrepância de comprimento de pernas, vocês vão perceber que essa pessoa joga a marcha muito na lombar, porque o quadril está fraco. Então o quadril fraco, eu compenso o meu movimento lá na lombar. Então eu vou jogar aqui em cima, ó, sabe? Então assim, eu acabo dando uma função que a lombar teoricamente não tem. Eu acabo sobrecarregando as fibras musculares ali, podendo ter. Por isso que esse segmento na lombar, ele se destaca aqui como dos segmentos mais lesionais, tá? Depois, galera, os dois últimos aí eu tenho o joelho, cotovelo e mão, tá? O cotovelo em si, falando só do cotovelo, ele tem 5% do total de lesões, tá? 5% do total de lesões. E aí eu tenho o joelho também com 5%. O joelho cabe mais pra galera que é protetizada, né? Eu tenho o exemplo da Fran, e aí minha colega, minha amiga que joga em Castro, joga pra gente aqui nas Valquírias no feminino, né? Que tá com problema crônico no joelho, é um exemplo clássico aí, principalmente por causa de protetização, de sensibilização de cicatriz, enfim, de adaptações que o corpo acaba adotando em pacientes, atletas que são protetizados, tá, galera? Então, o joelho, cotovelo e mão são os três últimos segmentos mais acometidos em atletas de basquete em cadeira de rodas. Para a gente poder, mais uma vez, falar um pouco de teoria, eu sei que esse assunto é um pouquinho chatinho, mas a gente precisa dessas informações, a gente precisa saber aonde está, aonde mais acontece, como acontece, para a gente poder saber acertar no tratamento, tá, galera? Então assim, eu vou explicar para vocês agora um pouquinho eu falei o que é lesão, e agora eu vou falar para vocês os tipos de lesões, tá? Para vocês também se familiarizarem com esses termos, e que quando acontecer com vocês saberem sinalizar ali para o seu professor, para o seu técnico, para o seu fisioterapeuta: olha, aconteceu isso, isso e isso, e com certeza essas informações vai ser de grande importância na hora de quem for tratar vocês, para que o direcionamento seja correto, tá, galera? Então assim, a gente nós definimos lesões, nós falamos de quais são os segmentos mais acometidos no basquete em cadeira de rodas. E quais são os principais? Nós definimos lesões, tá? Definimos o que é lesão, os principais segmentos acometidos no basquete de cadeira de rodas. E agora a gente vai falar os tipos de lesões, tá, galera? Que são termos técnicos, mas é legal os atletas estarem familiarizados com esses termos na hora de apontar alguma condição que estejam acontecendo, tá joia? Vamos lá. Então, primeiro, galera, o que mais acontece no basquete são as contusões, tá? Que são os traumas direto, né? São os traumas diretos, são as pancadas, as quedas, né? Que acontecem frequentemente. E essas quedas, esses traumas direto, acaba acontecendo o quê? Gerando um trauma, um impacto na musculatura, aonde eu tenho de imediato um processo inflamatório, como proteção daquele segmento. Quem estava na Copa Araçatuba viu o que aconteceu com o nosso pivô, o Rogério. Ele cai, né, de costas, e na hora a região que foi ali acometida, ela fica roxa, ela fica vermelha, fica dolorida. É uma resposta rápida de uma contusão, de um trauma direto na musculatura,
tá? Então a gente tem essa resposta rápida do corpo. Então quando vocês sofreram uma pancada direta, né, às vezes o cara vai bloquear e acaba pegando no seu braço, você tem uma queda, enfim, qualquer pancada, né, qualquer pancada direta em qualquer segmento é o que a gente chama de contusão, tá, galera? Eu tenho também o estiramento, que é outro tipo de lesão que acontece dentro. E galera, tudo isso que eu tô falando, não estou inventando da minha cabeça, tá? Depois eu vou passar o estudo para vocês, dar o crédito da autora, e é um estudo nosso, é um estudo que foi feito no Brasil com um público de atletas em basquete de cadeira de rodas, foi feito no Paraná, tá bom? Então o segundo mais comum é o estiramento muscular, tá? Quando eu tenho uma lesão direta na fibra dos meus músculos, tá? Minhas fibras musculares, elas são bem agrupadas, tá, galera? Então quando eu começo a desenvolver alguma condição que propicia overuse, overtraining, sobrecarga muscular, desequilíbrio muscular, quando eu começo a agredir de forma nociva as minhas fibras musculares, eu acabo desenvolvendo uma condição. Se eu não tenho aquele trabalho preventivo, eu começo a desenvolver uma condição para esse tipo de lesão, que é o estiramento. Então eu tenho minhas fibras musculares que são bastante agrupadas, então quando eu começo a ter propriedades que não vão favorecer isso, eu começo a criar estiramentos musculares, são divididos aí em situações, né, em grau 1, 2 e 3, então onde eu tenho tipos de estiramento e abordagens diferentes para esse tipo de lesão, tá, galera? O terceiro segmento apontado como o terceiro tipo de lesão mais apontado em atletas em basquete em cadeira de rodas é a bursite, quando eu tenho uma inflamação da bursa, né? A bursa é uma estrutura que está ali nas minhas articulações justamente para absorver impacto, né? Eu tenho bolsas de líquido sinovial, onde eu consigo diminuir o impacto dos movimentos gerados na articulação. Então eu tenho, mais uma vez, a gente frisa a questão da prevenção. Então a partir do momento que eu começo a desenvolver questões de desequilíbrio muscular, eu forço não somente as minhas articulações e músculo, como também a bursa, que é uma propriedade de grupos articulares, tá, galera? Então eu começo a exercer pressão, eu diminuo o espaço articular e aí eu tenho um efeito lesivo nessa bursa, onde eu vou produzir dor, desconforto, limitação do movimento. Lembra que eu falei que o ombro 40% das lesões acontece no ombro? A gente tem uma bursa no ombro muito famosa, que é a bursa subacromial, tá debaixo do acrômio da escápula aqui. Então eu tenho, principalmente na síndrome do manguito rotador, na síndrome do impacto do ombro, que a gente conversou lá no começo da live, eu vou ter uma repercussão negativa nesse tecido aí, tá? Outra questão de luxação. Eu acho que no estudo traz isso referente à luxação. Eu nunca presenciei nos jogos ou no treino um evento de luxação com algum atleta, tá? Mas o estudo traz que em alguns casos já aconteceram de luxação. Luxação não é fratura, tá, galera? Lembra que eu expliquei como é que funciona o encaixe do húmero, nosso osso aqui do braço com a escápula? Então ele tem ali uma congruência, um encaixe articular. A luxação é quando eu perco um pouco dessa continuidade, tá? Eu não tenho uma fratura, eu não tenho a quebradiça, né? Eu não tenho a quebradura do osso, mas eu tenho ali um desencaixe na minha articulação, onde eu perco essa coaptação. Coaptação é o encaixe da articulação. Então quando eu perco essa coaptação de forma traumática, de forma lesiva, quando eu... depois Carolina, acho que é fisioterapeuta da seleção, acompanho ela no Instagram, agradeço aí a participação, e eu mando o artigo depois, tá? Bem legal o artigo. E aí, galera, voltando um pouquinho aqui, queria agradecer aí, tá? Dizer que eu
acompanho o trabalho da Carolina, ótima profissional. E voltando à luxação, eu nunca presenciei, tá? Em nenhum momento luxação, mas o artigo traz essa informação, acho importante passar. E aí eu tenho as entorses, as distensões. Distensão, galera, e estiramento não é igual, tá? Eu tenho o estiramento que eu expliquei, que acontece justamente na fibra muscular, onde eu tenho um desagrupamento das minhas fibras musculares, então eu tenho esse estiramento. A distensão, ela acontece na ligação do músculo e o tendão, tá? Então a distensão, eu tenho um tendão, eu tenho um músculo, eu tenho um músculo aqui, um tendão que vai conectar ele num osso. A distensão, ela é justamente nessa região, tá? Então, assim, o estiramento é no ventre muscular, é no próprio músculo. A distensão, ela acontece na junção músculo e tendão, tá? Então, eu tenho uma lesão nessa região. Também é apontado no estudo como um dos tipos de lesão que é acometido em atleta de basquete em cadeira de rodas. Tá certo, galera? Galera, é o seguinte, chegando aqui no nosso sexto tema, no sexto subtítulo, que é o título dessa live, na qual o Mário me fez o convite, tá? Como prevenir lesões. Então eu dividi para vocês aqui em subtópicos de como prevenir lesões, e depois eu vou apresentar um e-book que eu fiz, tá? Normalmente nesse período de quarentena, a galera treinando em casa, para que a gente faça alguns exercícios e mantenha o corpo 100%. Beleza, galera? Então assim, galera, primeiro tópico de como prevenir lesão: fazer exercício corretamente, tá, galera? Principalmente no esporte, tá? O que eu pego muito no pé dos atletas que eu acompanho é procurar fazer todos os exercícios de forma correta, não inventar movimento, não fazer movimentos que estejam muito fora daquela amplitude de movimento daquele grupo muscular, tá? Galera que vai para academia, não tem um acompanhamento ali personalizado do profissional, mas procurem ao máximo tirar dúvidas com o profissional da academia que vocês frequentam, ou dentro do seu clube, com o seu coach, com o seu técnico, com o seu fisioterapeuta, tá? Se aquele gesto é correto. Lembra que eu falei no começo que a gente faz alguns treinamentos aqui preventivo no gadinho, justamente para pegar esse ponto do gesto esportivo. Então, terminar o movimento, fazer o movimento direitinho, não fazer de qualquer jeito, né? Às vezes eu sei que tem 3 segundos, 24 segundos para atacar, querendo ou não, é muito tempo, então não precisa se livrar da bola, fazer um passe de qualquer jeito. Isso, além da questão técnica e tática, tem a questão preventiva também fisioterapêutica. Então, assim, fazer os exercícios corretamente preveniria 99,9% das lesões. Então, se você atentar-se no movimento, principalmente no reforço muscular, principalmente na academia, e agora em casa mais ainda, onde você não tem um acompanhamento do profissional ali com você do seu lado. Então, assim, primeira dica de como prevenir lesão é fazer o exercício correto, pesquisar, tirar dúvida, será que é esse movimento mesmo, será que é assim? Então assim, preze pela biomecânica correta, faça o movimento correto, porque se você estiver fazendo o movimento do jeito que ele tem que ser feito, os grupos envolvidos naquele movimento não vão sofrer nenhum desequilíbrio, nenhuma sobrecarga, tá, galera? Então você fazendo o movimento correto é uma das dicas de prevenir lesões, tá? Outra questão boa, o repouso. O repouso, como é que eu quero que vocês entendam a questão do repouso? A questão do repouso é você periodizar o seu treinamento, tá? Não é, vou treinar todo dia ali, ó, pancada, no pain, no gain e vamos para cima. Não é bem assim que funciona. O seu corpo, ele precisa de um time para poder entender, para poder regenerar tudo que você fez no dia anterior, por exemplo. Então não adianta você ir para academia 7 dias na semana e sentar pancada no músculo. Tem algumas exceções, mas nós estamos falando aqui de uma estratégia
de prevenção de lesão. Então você precisa do descanso. Se você está hoje por mais que você esteja na sua casa, você está aí na sua casa, você fez um trabalhinho tático aí com a cadeira, ou trabalhou ombro, você não vai fazer a mesma coisa no outro dia. O seu corpo precisa entender o que você fez hoje para poder ter essa regeneração muscular e sim você colher os frutos daquele trabalho, né? Daquele tipo de fortalecimento. Então, galera, o repouso ele é muito importante. E eu não digo somente o repouso entre os exercícios, né? Esse time, esse descanso, esse tempo de regeneração muscular, como também o repouso à noite para dormir. Então, assim, priorizem pelo menos aquelas 8 horinhas ali de sono, né? O tempo que o seu corpo faz a regeneração e faz a limpeza das toxinas que você acumulou durante o dia. Opa, desculpa aí, galera. Foi mal. Então, assim, o repouso também quer dizer com sono, quer dizer com descanso, tá? Então, tenta priorizar aquelas 8 horinhas de sono, tenta dormir bem, porque é nesse momento que o seu corpo faz a limpeza de todas as toxinas que você acumulou durante o dia, tá? Então, se você não tem esse descanso, esse repouso, o seu corpo ele já começa o outro dia com déficit, tá? Então, é interessante que você também durma bem e procure dormir com qualidade, tá bom, galera? Então, fazer exercício corretamente e a questão do repouso. Outra questão importante, estou vendo a galera treinando em casa, estou vendo a galera se mantendo em forma, que é muito bom, que é muito legal. Então, galera, hidratação, tá? Vocês são atletas de alto rendimento, então se vocês não se hidratarem, se vocês não tomarem a água de vocês, né, em uma quantidade que seja necessário para o bom funcionamento do seu corpo, vai ficar em déficit também e seu corpo depois vai catabolizar isso aí, tá? Então, assim, hidratem-se. Então, galera, se hidratem-se, tá? Tá valendo aqui. Então, procurem tomar água, procurem se hidratar. Não é só tomar água quando dá sede. A sede é um sinal que o seu corpo já está faltando água. Então, assim, procure se hidratar constantemente, 200, 300 ml ali por hora. Coloca um alarminho no celular, enfim, encontrem uma estratégia para que vocês possam se hidratar e manter o seu corpo bem aí, tá bom, galera? Hidratação, muito importante. Fazer exercício corretamente, repouso e hidratação. Tem um tema legal, aumentar a sua flexibilidade. Por quê, galera? Assim, às vezes a gente eu vejo alguns atletas apenas frisando a questão de hipertrofia, jogando carga na musculatura, e a nossa musculatura ela tem várias propriedades. Ela tem a propriedade de força, de gerar força, e tem a propriedade de alongamento, de flexibilidade, tá? De mobilidade. Então, se eu só me atentar por um tipo de exercício, eu só vou puxar ferro, vou marombar, vou para academia, vai chegar um momento que isso não vai ser legal. Você vai ter o rebote disso aí. Então, assim, não trabalhar somente a hipertrofia, não trabalhar ir para academia e puxar peso, não. Faça lá um trabalho de mobilidade, não necessariamente o alongamento estático lá, mas tem muitos exercícios funcionais de mobilidade que visam o aumento, trabalhar essa amplitude, fazer essa prevenção de lesão, essa prevenção de sobrecargas musculares e sobrecargas articulares. Então, galera, atente nesse treinamento de flexibilidade e mobilidade, tá? Não necessariamente aquele alongamento estático pré-treino, mas dediquem em algum momento da semana de vocês um treinamentozinho de mobilidade, fazer movimentos funcionais, aonde não leva carga externa, são movimentos do próprio corpo, funcionais do próprio corpo, onde propiciam a vocês ter uma maior flexibilidade e mobilidade da musculatura. Lembrando que vocês são jogadores de basquete e não são halterofilistas, tá? Então, trabalhar só a hipertrofia não é legal, tá bom? Trabalhem também a flexibilidade muscular. Tá? Outro ponto importante que eu acompanho os atletas e vejo: se tiver com dor, para o exercício.
E como é que funciona aí? É uma dica de prevenção, mas como é que funciona isso? A dor, ela acompanha ali quando um trabalho muscular é feito. Isso faz parte da regeneração do músculo, tá? Mas o que eu quero dizer se estiver com dor para o exercício? Quando eu tenho principalmente, galera, uma dor que está formigando, latejando, irradiando, você está fazendo exercício, tá uma dor, parece que está andando no seu corpo, sabe? Então assim, não continua porque ali já está tendo algumas complicações além de músculo. Tá? Então assim, se vocês estiverem fazendo um exercício e durante a execução desse, vocês sentirem formigamento, latejar, dar choquinhos, né? Um termo bem popular, tá dando um choque aqui, ó, porque a gente precisa ver o que está acontecendo para que a gente restabeleça o bom funcionamento, tá bom, galera? Outra coisa importante que vai no mesmo raciocínio da hidratação, nutrição adequada, galera. A mesma importância da fisioterapia preventiva, da fisioterapia como um todo no esporte, a importância da nutrição da nutricionista. Então eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus atletas, que nós somos a junção de 3 pilares: o nutricional, o físico e o emocional. A gente precisa equilibrar esses 3 fatores na nossa vida, naquilo que a gente faz. Então a gente precisa estar ativo, fazendo algum tipo de atividade, a gente precisa estar nos nutrindo bem, comendo bem, tá? E a gente precisa estar bom emocionalmente, tá? Então, eu vejo 3 pilares muito importantes em tudo, tá? No esporte e na vida. Então é legal ter ali um fisioterapeuta, é legal ter um nutricionista, é legal ter um psicólogo do esporte, tá? Porque o emocional manda em tudo. Então a partir do que o emocional não tá legal, eu começo a desencadear efeitos cascata no meu corpo, podendo chegar às lesões físicas caso eu não esteja muito bem emocionalmente falando, tá bom, galera? Então assim, nutrição adequada, tá? Nutrição adequada, comer bem com qualidade, tá, galera? Diminuir ali a ingestão de alimentos de frituras, de gorduras, de açúcares, de massa, né? Então assim, quem gosta aí do muito pão, macarrão, enfim, aquele lanche do Mac, Big Mac, enfim, que frequenta com bastante assiduidade esses lugares, dá uma diminuída, dá uma na balança, coloca para menos lá. Então foque bastante em alimentos ricos em fibras, em proteína limpa é melhor, proteína limpa entre aspas, proteína boa, frango, ovo, peixe, tá, galera? E evitar que sejam fritos, né? Trabalhar mais na parte grelhada ali, cozido, tá? Então essa nutrição adequada, ela conta bastante para a sua performance e para a sua prevenção também, tá? Quando a gente come bem, o nosso combustível é bom, meu corpo funciona bem. Caso você não consiga seguir ou preencher os seus macros, né, dentro da dieta, aí vem a parte da suplementação, tá, galera? Eu costumo abordar essa parte aqui no consultório junto com o nutricionista, que a gente é parceiro aqui. Então assim, se você consegue comer bem, eu não vejo a necessidade de você suplementar se você está ingerindo bem ali os seus macros ali, a sua dieta. Tá? Mas caso você não consiga via alimentação, não faz mal nenhum você ir lá e suplementar, fazer um BCA, um Whey Protein, tá? Para você aumentar essa recuperação muscular. Então, galera, outro ponto importante: prevenção de lesão, nutrição adequada ou a suplementação, caso a nutrição não seja algo que você consiga via alimentação, tá bom? E por último, mas eu já falei um pouquinho sobre ele, é a questão emocional, tá, galera? É muito importante a gente mantermos bem. Eu sei que tem pressão, é pressão de tudo, né? Tudo, a gente está sob estresse a todo momento. Então assim, a gente buscar atividades que nos trazem esse serviço de tranquilidade cognitiva emocional é muito importante, tá? É muito importante. Então ter psicólogo no esporte é ótimo, sabe? Então assim, procurem estar bem, procurem cuidar do seu emocional, principalmente nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, de ociosidade, querendo sair, às vezes é tédio dentro de casa. Hoje eu vim pro consultório fazer a live, o consultório é perto da minha casa,
Então eu não quis fazer em casa. Vim fazer a live aqui. Carolina, só vou responder uma questão aqui, galera. O artigo é de uma fisioterapeuta do Paraná, se eu não me engano, Thaís Vargas, o nome dela. Depois eu vou procurar aqui para poder dar o crédito legal, tá? O artigo não foi discorrido por mim, tá? Ele foi um artigo que eu fiz uma pesquisa e acabei encontrando esse artigo de 2018, tá bom? Eu tenho ele salvo, e aí eu mando, depois eu pego o seu contato e mando para você, tá bom? Então, voltando, galera, então a questão do emocional, tá bom? É muito importante essa questão do emocional. Galera, então eu passei algumas dicas aí. Eu tô vendo que a galera tá fazendo algumas atividades em casa. Então a gente pode usar alguns equipamentos aí, tipo, igual aqui a gente tem, ou na academia a gente costuma ter os famosos pezinhos, né? Então, galera, essa época é muito legal que a gente não use cargas muito altas, tá? Dá uma baixadinha na carga só para vocês se manterem ativos. Então, assim, na falta disso, na falta, por exemplo, do pezinho, do halter, né? Ou da caneleira, por exemplo, de peso, eu posso adaptar ali uma garrafa com água, né, um saco de arroz, um saco de feijão, enfim, e fazer os movimentos na qual vocês têm conhecimento. E depois eu vou passar no e-book que eu fiz aqui para vocês, tá? Depois eu vou mandar no grupo do BCR Brasil. Quem não está no grupo do BCR Brasil, meu contato está aí destacado no título da live. Manda mensagem para mim que eu envio o e-book para vocês, tá? Então a gente pode substituir isso e isso por saquinhos de feijão, arroz, garrafa com água, enfim, dá para fazer umas adaptações legais aí, tá bom? Outra coisa que eu tô vendo a galera trabalhando bem, tá? Que tem em casa, às vezes o atleta já tem em casa, são as faixas, tá? Então eu tenho as faixas elásticas aí que ontem mesmo, galera, eu tava lendo um artigo dizendo que Rogério, psicologia, Rogério. Rogério tá precisando, viu, galera? Vamos dar essa moral pra ele aí depois. As faixas, tá? E ontem eu tava lendo a faixa, o elástico também pode ser tripa de mico, enfim, dá pra adaptar legal, tá? E ontem mesmo eu tava lendo um artigo, um estudo, galera, que os treinos com elásticos e faixas, é um artigo do Dr. Paulo Gentil, um mestre aí na fisiologia, educação física, fisiologia do exercício, educação física, tá? Um artigo dele, do Dr. Paulo Gentil, que os treinamentos com elástico e faixa, eles em alguns casos são similares ao efeito dos treinamentos livre e treinamento com máquina, tá? Então, assim, é muito importante quando vocês estão fazendo esse treinamento lá, ó, com elástico lá, ó, trabalhando com elástico, com faixa, porque vocês estão produzindo o mesmo efeito que você estivesse na academia em alguns casos, tá? Então, outra dica legal de vocês fazerem o exercício aí com faixa, com elástico. Outra movimentação importante, aqui eu tenho o bastão, ó, mas o que eu posso fazer? Cabo de vassoura, não tem segredo, né, galera? Cabo de vassoura aí, ó, vai lá, desenrosca, tira a vassoura lá, dá pra fazer. E aqui eu consigo colocar, por exemplo, amarrar um elástico, faz isso, dá pra fazer várias coisas, tá? Então dá pra vocês adaptarem aí na casa de vocês e trabalharem isso aí, tá bom? Galera, é o seguinte, eu vou virar a câmera um pouquinho, porque eu vou mostrar pra vocês a questão do e-book, tá? Que eu vou mandar, eu vou colocar o e-book no grupo do BCR Brasil no WhatsApp, os 2 e-books, e vou fazer, e quem não tiver pode me chamar que eu mando pra vocês, tá bom? Vou virar. E aqui, galera, é o seguinte, ó, tem um e-book aqui, primeiro para exercício funcional, para membro superior, tá? Para braço, para ombro, tá bom? Então, assim, vocês podem fazer o seguinte, ó. Tem muito exemplo, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Tem muito exemplo que tem fotos de academia e tal, mas são exercícios que dá pra gente adaptar na nossa casa,
tá? Dá pra gente adaptar na nossa casa com isso que eu mostrei aqui, pezinho, elástico, bastão. Tá? Então esse aqui, ó, é o para braço, tá? Para membro superior. Então eu tô vendo muita gente treinar aí o manguito rotador e justamente é muito importante a gente fortalecer, equilibrar essa musculatura, tá? Então eu posso estar fazendo tanto com o elastiquinho, posso estar pegando um peso externo aí e fazer o movimento certinho, bonitinho lá do manguito rotador, que é levando o braço para dentro no primeiro momento, depois levando ele para fora. Aqui no e-book tem o direcionamento do movimento e tem aqui no meio a descrição de como fazer e as séries, tá bom, galera? Aí tem aí o manguito, tem a elevação frontal, que vocês podem adaptar com um pezinho, que é quem tem, ou um saquinho de arroz, de feijão, enfim, uma garrafa com água, e fazer o movimento de elevação frontal do ombro, tá? Elevação escapular, muito importante trabalhar esse exercício. Muitas vezes a gente só trabalha frontal, lateral, e esquece de trabalhar esse movimento que não é nem lateral e nem frontal, é uma diagonal aqui da escápula, onde a gente trabalha uma musculatura importante de estabilização do ombro, tá? Então aí a imagem da foto, a descrição do exercício, tá bom, galera? E aí tem os outros exercícios aí que tá no e-book, serrátil anterior, rosca direta, enfim, um e-book bem ilustrativo e descritivo para que vocês possam manter, ó, flexão de punho. Lembra que a gente conversou do antebraço, que é um dos segmentos mais acometidos no atleta? Então vamos trabalhar, vamos estabilizar isso aí, tá? Então a gente tem aí um exemplo aí, de alguns exercícios para poder estar fazendo nessa época da quarentena, não somente na quarentena, como depois que tudo voltar, tá bom, galera? O outro que eu tenho aqui, galera, é justamente para a questão de lombalgia e dor nas costas, tá? Acredito que é uma coisa que deve estar acometendo bastante aí a galera nesses dias. Então, principalmente aqui agora vai para os pontos altos aí, né? Para a galera aí 4,5, 4, 3, galera que tem essa mobilidade, né, de membros inferiores e quadril, tá bom? Então também vou mandar esse para vocês de coluna vertebral aí, para a galera ponto alto, poder estar fazendo esses movimentos aí. E nessa quarentena manter vocês bem saudáveis aí, tá bom, galera? Então vou estar enviando esses 2 e-books no grupo do BCR. Quem não tiver aí pode chamar meu contato que eu passo para vocês aí no particular. Tá bom, galera? Então, galera, é o seguinte, a gente conversou bastante aí, ó, 1 hora de live. Falamos do que é lesão, de como prevenir, os tipos de dispositivos que a gente pode usar na nossa casa para poder estar treinando. Falamos as principais lesões, tipos de lesão. Vou mandar, além de mandar o e-book, vou mandar para vocês também esse estudo, que é bastante interessante, é bom ter, tá bom? E agora vamos abrir para as perguntas aí, né? 1 hora já de live aí, que vocês já devem estar querendo ir embora já também, né? Então eu vou puxar aqui as perguntas que já foram feitas, tá? Estou abaixando aqui nos comentários, tá bom? Pra gente poder estar agora respondendo esses questionamentos aí. Então, galera, tem 2 perguntas aqui da Ana Paula Vargas, que é o seguinte, ó. Qual a atividade que não pode deixar de fazer na fisioterapia e qual a principal que temos que fazer que não pode deixar de fazer? Ana Paula, seguinte, tudo isso é muito particular, tá? Então eu preciso entender o meu atleta, a necessidade do atleta e qual atividade que eu vou ter que trabalhar com ele, tá? Então, para que eu saiba qual atividade que eu não posso deixar de fazer e a principal, eu preciso entender o que meu atleta está me apresentando, quais os desequilíbrios, quais as disfunções, e com isso traçar para aquele atleta de forma personalizada esse tratamento, esse tipo de atividade. Um trabalho personalizado. De uma forma geral, como que a gente pode fazer isso? Qual a atividade que eu não posso deixar de fazer de fisioterapia? É entrar naquilo que eu falei de trabalhar todas as propriedades musculares de movimento. Então não adianta eu só trabalhar hipertrofia, não trabalhar minha flexibilidade, não trabalhar minha mobilidade,
porque aí os pilares eles não vão andar em sinergia, em sincronismo. Tá? Então, assim, de uma forma geral, eu preciso me atentar a fazer todos os tipos de trabalho. Trabalho de força, trabalho de flexibilidade, de mobilidade e trabalho aeróbico. Tá? Trabalhar também essa condição cardiorrespiratória nos tipos de treinamento ou de abordagem terapêutica. Tá bom, Ana? Então, assim, pra gente, de uma forma específica, eu preciso saber a necessidade do meu atleta para que eu possa trabalhar de forma personalizada com ele. E, de uma forma geral, é saber encaixar todas as propriedades, tá bom? Aeróbica, hipertrofia, mobilidade, flexibilidade, tá bom, Ana? Baixando aqui, ver se tem mais uma. A pergunta agora do Reison. Um abraço, Reison. Muito se fala do alongamento. Quanto a isso, qual a recomendação? Por que fazer ou não fazer alongamento? É um método preventivo? Galera, a gente trouxe aqui a questão de aumentar a sua flexibilidade, tá? Essa pergunta é muito polêmica, hein, Reison? Porque assim, nós temos alguns estudos que trazem a necessidade do alongamento, tá? Porém, o que é discutido, Reison e amigos que estão assistindo? Há uma discussão do alongamento prévio. Há uma discussão do alongamento. O alongamento, só para responder a última pergunta, ele é sim um método preventivo, tá? A gente só precisa saber quando e como e onde fazer esse alongamento, tá? Para a gente poder traçar uma ideia maior aqui. Existem diversos tipos de alongamento. Existe o alongamento estático, que é aquele que eu simplesmente paro e alongo o meu músculo, e eu tenho o dinâmico, o balístico, que é o famoso aquecimento. Tá? Então é onde eu estou aqui fazendo meu aquecimento, não estou estático, mas também estou de uma certa forma fazendo um tipo de alongamento. Então tem alguns tipos de alongamento. Então qual que é a discussão e qual que é o que envolve a questão do alongamento? O alongamento é o seguinte, o que se discute? Se é interessante, qual momento eu faço alongamento? Eu defendo muito o alongamento pós-exercício, defendo mesmo. Então depois que você faz um exercício, você faz um treino, é legal você parar ali e destinar 5, 10 minutos para alongar direitinho, não ir lá, ó, 1, 2, 3, saiu, 1, 2, 3, saiu, não, isso aí não alonga lá. Isso não vai alongar nada. Estudos mostram que eu consigo atingir uma propriedade de alongamento no músculo a partir entre 60 e 90 segundos. Tá? Então eu preciso ficar entre 1 minuto e meio alongando. Então assim, alongar requer calma, paciência e tempo. Então eu defendo muito alongamento pós-exercício, pós-atividades. Vamos lá, você vai para academia, vai fazer lá um trabalho de hipertrofia. Eu não acho interessante você alongar antes, tá? Justamente pelas propriedades ali das nossas fibras musculares, tá? Então eu tenho elas bem agrupadas. A partir do momento que eu faço um trabalho de flexibilidade e alongamento, eu deixo uma certa frouxidão entre essas fibras. Depois eu vou precisar gerar força nela na hora que eu vou pegar lá, fazer uma rosca direta, um supino. Então não vai ser tão interessante você fazer um alongamento prévio, principalmente em atividades de hipertrofia, tá bom? Então o alongamento ele é um método preventivo. É muito interessante depois de qualquer atividade você parar e alongar, tá? Mas antes eu não acho tão interessante. Eu acho legal mais fazer um aquecimento balístico, um aquecimento dinâmico, do que fazer um alongamento estático, tá bom? Obrigado, Reison, pela pergunta. Vamos ver as outras aqui para a gente poder. O Rogério colocou: antes do punho não viria o cotovelo. Então, Rogério, dentro do estudo é trazido essa questão do punho primeiro, tá? Dentro da coleta, dentro do estudo aí. Vamos lá. Ver se tem mais algumas perguntas estacionadas aqui. Então, a pergunta do professor Sileno aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Marcos, bom tema, parabéns pela live, obrigado, professor. Queria saber sua visão quanto ao trabalho da fisioterapia no dia a dia da equipe. Isso porque normalmente os atletas dão mais valor à fisioterapia quando ocorre uma lesão, seja traumática ou não, e ela acaba precisando da fisio para a recuperação. Mas no dia a dia eu vejo pouco valor dos atletas quanto à atuação da fisio. Como seria um trabalho no dia a dia da equipe de um fisioterapeuta? Como você faria essa conscientização da prevenção? Professor Sileno, ótima observação, ótimo apontamento. No começo da live, professor,
eu entrei nesse mérito aí, né? Eu abri a live falando da importância da fisioterapia preventiva, de que existe uma ideia ainda dentro da sociedade como um todo, que a fisioterapia ela só serve, ela só é tratativa, ela só é reabilitacional. As pessoas só lembram da fisioterapia quando alguma coisa dói ou quando alguma coisa acontece. E aí, para algumas pessoas, a fisioterapia ela somente trata e reabilita. Então esse é um ponto muito importante da fisioterapia, que é a parte preventiva, que se a gente se atentar a essa parte preventiva, a gente não chega ao tratamento, a gente reduz e minimiza os riscos das lesões. Vou contar um pouco, professor, o que eu faço aqui no Gadim, né? Principalmente em 2017, eu praticamente ia todos os dias na quadra. Tá? A gente tinha um trabalho preventivo paralelo ao trabalho técnico-tático. Então hoje a gente voltou a fazer isso com o Gadim, retomando as atividades. Então a gente tiro um dia. Hoje, como que acontece? Eu tiro um dia da semana, o pessoal treina segunda, quarta e sexta, e toda terça-feira é o dia da físio, é o dia da prevenção. Então toda terça-feira eu vou lá e a gente realiza trabalhos de prevenção com eles, um exercício, circuito funcional, tá? Eu tenho uma equipe com outro fisioterapeuta e alguns estagiários, que aí quando há necessidade de fazer um trabalho específico com o atleta, a gente tira esse atleta do trabalho em grupo, em conjunto, a gente faz um atendimento ali de maca, né, que eu falo com ele, então a gente faz algum trabalho de eletrotermofototerapia, acupuntura, ventosa, terapia manual, enfim. Então, no dia a dia, essa é uma forma muito interessante, professor Ciliano, que a gente encontrou para poder o quê? Tirar esse pensamento de que a fisioterapia só trata quando dói. Né? Então assim, a gente tem um dia da semana destinado somente para fisioterapia. Então a gente vai lá, realiza os exercícios, os circuitos funcionais dentro da demanda da nossa equipe, e faz um atendimento individual daquele atleta que está um pouquinho mais carregado. Então eu sempre defendi e vou continuar defendendo a importância da fisioterapia preventiva e da presença do fisioterapeuta diariamente na vida do atleta, acompanhando, entendendo o que acontece no dia a dia do atleta, e com isso propor estratégias preventivas, tá bom, professor? Então é uma coisa que eu bati muito na tecla aqui durante a live. Então não procure o fisioterapeuta quando dói, e sim procura ele para manter-se bem. Não é porque não está doendo que você não precisa ali de um atendimento ou de algum serviço terapêutico, tá bom? Obrigado pela pergunta, professor. Então a pergunta da Carolina aqui, que eu acabei respondendo ela durante, né, referente ao artigo. E deixa eu ver se tem mais alguma. Beleza. Galera, é isso. Espero ter passado o recado, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço o Silcio Brandão, muito bom mesmo. Eu também defendo essa ideia, meu amigo. Galera, mais uma vez agradecer vocês, a todos que aqui estiveram, a todos que participaram da live. Para mim foi um prazer mais uma vez estarmos conectados, e sempre bom podermos compartilhar, conversar e trocar essa ideia, tá? Quem for assistir a live depois e surgir dúvida, pode me mandar mensagem no particular ou mandar através do Mário. Enfim, meu telefone tá aí, a minha fanpage também tá aí, Facebook, Instagram. Então espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido passar um pouco aí do que é a fisioterapia preventiva e de como vocês podem fazer para manter vocês aí bem durante esse período de quarentena, e principalmente quando voltar à competição, todo mundo tá saudável aí dentro da prática desportiva. Tá bom, galera? Obrigado a todos. Eu vou mandar o e-book no grupo do BCR no WhatsApp. Quem não tá lá pode me chamar no PV, que eu encaminho o e-book para vocês. E qualquer outra dúvida que surgir, podem me procurar. Tá bom, galera? Agradeço a todo mundo de coração. Fiquem com Deus
Se cuidem mais uma vez, reforço as medidas tratativas do Covid-19. Se cuidem, se higienizem, evitem um contato. Infelizmente é uma das formas da gente poder disseminar esse vírus aí, tá bom? Obrigado, Mário, valeu, obrigado a todos. Espero que o recado foi legal aí. E a gente segue firme aí, ficou à disposição nas outras mídias sociais para a gente poder conversar. Valeu, galera, fiquem com Deus, abraço. Tamo junto, fiquem com Deus. Vou encerrar aqui a live e aí a página vai dar prosseguimento com as atividades inerentes aí do BCR Brasil. Parabenizar mais uma vez o Mário, o Josias, ao professor Lincoln, a galera que toca aí o BCR Brasil, que é um canal de comunicação importante, forte para a divulgação do esporte no Brasil e no mundo, né? Então, assim, parabéns ao BCR por enfrentar o desafio, por aceitar e enfrentar o desafio de fazer esse link, essa aproximação do público com os atletas e de todos que trabalham com o basquete de cadeiras de rodas. Galera, fiquem com Deus, um beijo grande. Vá e vença, força e honra para todo mundo. Fiquem com Deus, abraço.